Bem-vindos ao terceiro episódio desta minha série para o confinamento da pintura chinesa. Espero que tenham gostado dos anteriores e que tenham divulgado imenso pelos vossos amigos e posto like e subscrito o canal e tudo, como diz o meu filho mais novo, vão lá dar sub. Mas hoje tenho para vos mostrar um quadro que não está em minha casa, mas é um quadro, pronto, que eu conheço da vida toda, que está na sala de reuniões da minha empresa. E, portanto, antes de continuarmos com as histórias que eu vos quero contar e falar um bocadinho da pintura, daquela pintura e das outras pinturas chinesas, vamos dar um salto a um vídeo que eu fiz da minha empresa no outro dia quando lá estive. Então, este quadro está na sala de reuniões da minha empresa agora. É um quadro que veio de Taiwan para Portugal em meados dos anos 80 e veio exatamente assim como está. É um quadro em papel, como todos os que vimos, pintado a tinta também, como todos. Tem vários cavalos a galopar, portanto é um quadro muito expressivo, que dá uma ideia de pujança, de energia animal, de força, de movimento. E é um quadro emoldurado também, já agora vemos este pormenor de uma maneira muito tradicional chinesa também. E veio assim, com uma espécie de passe-partout em seda amarela, uma madeira encarniçada, e lá em cima há uns suportes que estão à vista de metal com motivos geométricos também muito chineses. Então, regressados, e uma vez que o quadro veio de Taiwan, eu pensei que neste episódio poderia contar-vos um bocadinho da história do Museu do Palácio Nacional em Taipei, que é o museu onde estão os artefactos mais preciosos da arte chinesa desde sempre. É um museu que não é exatamente como o Louvre ou o British Museum ou o Metropolitan, portanto tem muitos tipos de arte de muitos locais do país, do mundo. É mais uma espécie de, se calhar, de Prado, que, portanto, tem a pintura espanhola, exceto a contemporânea que está no Reina Sofia, mas tem os melhores exemplares da pintura espanhola, e estão todos lá, portanto está tudo lá representado, não é? No Prado. O National Palace Museum em Taipei é um bocadinho assim, não é só pintura, é todo o tipo de arte, mas vem desde o Neolítico, portanto tem os jades de onde se faziam os cálculos astronómicos da cultura de Longshan, da cultura de Erlitou, tem os bronzes da dinastia Zhou, estão lá, do Duque de Zhou, tem as porcelanas, claro, desde sempre, e tem também a pintura. Portanto, é o grande museu mundial da arte tradicional chinesa. E eu aqui queria fazer também um parágrafo, porque Taiwan tem aquela situação política periclitante, como nós conhecemos, e eu vou falar da arte chinesa não exatamente para fazer aqui um statement de One China Policy ao género do Xi Jinping, não tem nada a ver com isso. Estou a falar da arte chinesa no sentido cultural, portanto no espaço cultural da China, que inclui a China Mainland, portanto a República Popular da China atual, inclui Hong Kong, inclui Macau, claro, inclui Taiwan,
evidentemente, e inclui também os chineses ultramarinos, os chineses expatriados que estão quer na Europa, quer na América do Norte, quer no Sudeste Asiático, portanto as comunidades de chineses que são muito numerosas naqueles países, portanto falo da cultura chinesa, da pintura chinesa num sentido cultural e não geográfico e não político. Portanto, feita esta ressalva, o Palácio Nacional, o Museu do Palácio Nacional, foi inaugurado em 1925 com os artefactos que a República da China herdou, se apropriou da coleção de arte, da gigantesca coleção de arte dos imperadores Qing, que foram, portanto, passados para um novo museu, o Museu do Palácio Nacional, aberto em 1925 em Beijing. Sucede que, e porque este museu teve uma história bastante cheia de eventos, em 1931, e cruza-se curiosamente muito com a história da China do século XX, e por isso também vos estou a contar isto, em 1931, o Japão, que tinha uma pequena ocupação no Shandong, na China, se calhar no outro episódio vamos falar disto também a propósito de outro tipo de arte chinesa e pintura chinesa, em 1931 faz aquilo que se chamou o incidente Mukden. Mukden era uma cidade que agora se chama Shenyang. E então, o que é que aconteceu? Quem já leu o Lótus Azul do Tintin sabe a história bastante bem, curiosamente. Os japoneses explodiram uma linha férrea e diz-se que foi o exército japonês, não se sabe exatamente se foi mandatado pelo governo chinês, mas explodiram uma linha férrea. Culparam por isso insurgentes chineses, portanto disseram que foi um ataque chinês àquela ocupação japonesa e usaram esse incidente que causaram como desculpa para invadirem toda a Manchúria. Portanto, instauraram aquilo que ficou conhecido como o Manchukuo, portanto, o reino da Manchúria, que também quem já viu o Último Imperador, do Bertolucci, viu um bocadinho dessa história, porque Puyi, o último imperador chinês, foi colocado em Manchukuo como o imperador fantoche dos japoneses. Puyi, que era da dinastia Qing, que era uma dinastia Manchu também, curiosamente. Bom, em 1933, e porque, portanto, a Manchúria é o extremo nordeste da China, e porque Beijing quer dizer precisamente capital do norte, também é bastante a norte na China, o governo considerou avisado tirar a coleção Qing, Imperial Qing, muito preciosa, de tão perto dos japoneses. E então embalaram toda a coleção. Eu tenho aqui os 13.427 contentores e 64 embalagens, que foram transportados de Beijing a norte para Xangai, ali no meio da China, para estarem longe dos japoneses, a salvo dos japoneses. Sucede que em 1937 os japoneses invadiram mais da China, e bastante mais, e portanto aconteceu ali uma guerra bastante feroz. Aliás, a invasão de Nanquim ficou conhecida como a violação de Nanjing, o massacre de Nanjing, e é celebrado ainda hoje pelos chineses como um agravo muito grande que o Japão fez à China, e de facto foi muito violenta. E portanto, com esta guerra que surgiu e que explodiu, digamos assim, na China,
além do norte de Manchukuo, era preciso proteger de Xangai também os artefactos da coleção imperial e foram novamente embrulhados todos e enviados para 3 destinos longe das linhas de batalha com os japoneses. Em 1945 o Japão perdeu a guerra, como sabem, e portanto a coleção regressou a Pequim. Sucede que depois da Segunda Guerra Mundial não terminaram as guerras na China. O Exército Vermelho de Mao Zedong e o Exército Nacionalista de Chiang Kai-shek levaram a cabo uma guerra civil também bastante violenta. Portanto, desde 1937 a 1949, que foi quando Mao Zedong instaurou a República Popular da China, portanto venceu, a China esteve permanentemente em guerra. À medida que se ia percebendo que a guerra estava periclitante, Chiang Kai-shek, que era quem supostamente tinha upper hand na guerra, e a foi perdendo, resolveu enviar para Taipei, para Taiwan, para salvaguardar dos maldosos comunistas o palácio, o tesouro do Palácio Imperial e, portanto, em 1948, 1949, portanto ainda antes de perderem a guerra definitivamente, foi enviado para Taiwan em 3 lotes bastante grandes, os objetos mais preciosos da coleção dos Qing. Foram cerca de 3.000 contentores também, e quando chegaram a Taiwan, entretanto em 1949 o Exército Nacionalista e os leais a Chiang Kai-shek fogem todos para Taiwan, porque Mao Zedong de facto conquistou a China e implantou a República Popular da China, portanto os nacionalistas acantonam-se na ilha de Taiwan. Lá com os mais preciosos objetos da coleção imperial Qing. Sucede que, inicialmente, o objetivo de Chiang Kai-shek não era ficar em Taiwan. O objetivo, e aliás os Estados Unidos também pensavam o mesmo, ir-se-ia voltar à China e iriam conseguir reconquistar a China. Portanto, a situação em Taiwan era uma situação temporária. Às tantas, o poderio nacionalista que estava acantonado em Taiwan resolveu que pronto, iria ficar lá mais tempo do que esperavam e se calhar indefinidamente, porque a República Popular da China Comunista não iria sussurrar. E então resolveram, para dar um edifício que acolhesse, portanto, os mais de 650.000 objetos da coleção imperial Qing. E em 1965 o museu abriu. Eu coloquei aqui alguns exemplares, um bocadinho da pintura chinesa. Tem de facto salas e salas e salas de pintura chinesa. Eu estive lá em 2018 e perdi horas, não é? Só nas salas de pintura. Eu não fui a mais lado nenhum porque o museu é muito grande e tem muita coisa e, portanto, eu, como gosto bastante da pintura chinesa, já repararam, escolhi ir à pintura chinesa, mas, portanto, é um museu que vale muito a pena visitar. Se alguma vez forem para aquela zona do Oriente, se quiserem ver arte chinesa, é lá. Mas, portanto, é um museu muito impressionante e que alberga o melhor da arte chinesa. No próximo episódio iremos falar de pósteres de propaganda, já que falamos no maoísmo, portanto preparem-se
agora estivemos no lado nacionalista, no próximo episódio vamos estar no lado comunista, maoísta e da China Vermelha.